Morfologia. Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Vamos começar? Semântica. O sentido das palavras. Os falantes de qualquer língua costumam demonstrar grande interesse pelas discussões referente ao significado das palavras. Agora você vai ver a diferença entre sentido literal e sentido figurado dos enunciados. Procure prestar atenção à maneira como as pessoas usam a linguagem ao seu redor, tentando identificar situações em que determinadas palavras ou expressões adquirem um uso figurado. Você certamente ficará admirado ao perceber a frequência com que a linguagem é utilizada figuradamente, o que exemplifica sua extraordinária capacidade para moldar-se a novas situações, levando continuamente à construção de novos sentidos. Conotação e denotação. Pode-se dizer que as palavras e enunciados de uma linguagem natural operam em dois eixos de significação, o eixo denotativo ou referencial e o eixo conotativo ou afetivo. Disse que uma palavra ou enunciado tem valor denotativo quando o sujeito os utiliza em seu sentido literal, ou seja, aquele que corresponde à primeira significação atribuída às palavras nos dicionários da língua. Esse sentido comum ou usual das palavras e enunciados costuma caracterizar os chamados informativos, tanto na modalidade oral como na modalidade escrita da linguagem. Observe, por exemplo, que é denotativo o valor das palavras no texto a seguir, pois o autor do texto tem por objetivo transmitir uma informação objetiva sobre o desenvolvimento dos vários tipos de escrita. Disse que uma palavra ou enunciado tem valor conotativo ou afetivo quando seu sentido não é tomado literalmente, mas é ampliado e modificado por vezes dramaticamente, pelo sujeito que usa a linguagem com o objetivo de obter um efeito particular, em um contexto específico de interlocução. Observe que na introdução do conto Amor, de Clarice Lispector, é basicamente conotativo o valor que se pode atribuir à sequência de ocorrências de predicados verbais introduzidos por Cressia. Essa sequência é anunciada pelas palavras sementes, também usada conotativamente. O parágrafo do conto Amor, aqui citado, é o segundo no texto. A introdução da sequência de predicados verbais introduzidos por Cressia traduz muito adequadamente, desde o início, a ideia pretendida pela autora, de que a personagem principal, Ana, sente-se cada vez mais sufocada pela estrutura familiar que a envolve, por ela mesma criada. E pode-se dizer, portanto, que o valor conotativo da repetição de Cressia, verbo cujos complementos vêm também carregados de duplos sentidos, traduz-se na ideia de sufocação. Pelas suas características peculiares, não só a linguagem literária em prosa, mas também a poesia, a linguagem da propaganda e a linguagem do humor costumam ter um sentido predominantemente conotativo, uma vez que os textos que representam são plenos de efeitos de sentido, de alusões e de duplos sentidos. Observe agora um exemplo de uso conotativo do vocabulário médico em um texto humorístico. Você, sem dúvida, não só foi capaz de identificar as palavras no texto anterior, que em seu sentido denotativo fazem parte do discurso da medicina, como certamente percebeu também que elas adquirem aqui um sentido conotativo, no contexto implícito de crítica aos políticos presente nesse texto humorístico.
Prova de que a linguagem dos provérbios é basicamente conotativa e de que as palavras não são aí usadas em seu sentido literal é o fato de que não podemos parafraseá-las, usando sinônimos ou definições. Veja como o humorista Milor Fernandes deixa isso evidente ao traduzir o conhecido provérbio: de grão em grão, a galinha enche o papo, em uma linguagem denotativa, levando inevitavelmente ao riso. De unidade de cereal em unidade de cereal. A ave de crista carnuda e asas curtas e largas da família das galináceas abarrota a bolsa que existe nessa espécie por uma dilatação do esôfago, e na qual os alimentos permanecem algum tempo antes de passarem à moela. Sentido literal e sentido figurado. Escolhemos para introduzir este assunto uma tira do nosso já conhecido viking Hagar, porque nela aparece uma personagem, o Ed Sortudo, que vai nos ajudar na discussão do tópico que agora iniciamos, a diferença entre o chamado sentido literal dos enunciados e o que se denomina sentido figurado. Você deverá prestar atenção inicialmente à resposta de Hagar, no segundo quadrinho, para a pergunta que lhe havia feito Ed: quer um hambúrguer? Na sua resposta, quero, completo, mas suspenda o pepino. Hagar faz um uso figurado do verbo suspender, que no texto significa não incluir. No caso, o pepino em conserva, ingrediente típico de um hambúrguer. Observe agora a interpretação dada por Ed à expressão suspenda o pepino. Ele interpretou literalmente, atribuindo ao verbo suspender o sentido de levantar, o que fica evidente pelo seu comentário associado à imagem no terceiro quadrinho. Ele devia ter dito por quanto tempo. Estabelecemos desde muito cedo uma relação com a linguagem que nos faz transitar natural e inconscientemente dos sentidos literais para os sentidos figurados dos enunciados. Aprendemos a proceder assim justamente porque participamos de situações várias de interlocução em que foi ficando para nós muito evidente que o sentido das palavras e expressões não é fixo e imutável. Pelo contrário, ele se define e torna-se preciso nos contextos em que usamos a linguagem. E é por esse motivo que as palavras e expressões podem ter seu sentido modificado ou expandido através dos tempos. Seu uso com sentidos diversos no literal pode se tornar habitual em alguns contextos, passando a construir um sentido figurado reconhecido por toda a comunidade falante. É o que acontece hoje em dia, por exemplo, com a expressão "olha o que você diz", em que o verbo olhar não tem sentido literal de dirigir o olhar para certa direção, mas o sentido figurado de prestar atenção. O sentido figurado pode ser visto, portanto, como uma ampliação do sentido literal e origina-se em alguma semelhança real ou pressuposta entre o contexto de manifestação do sentido literal e o novo contexto em que esse sentido se expande, para cobrir outras situações. As relações entre sentido e contexto. Nas aulas anteriores, dedicamos-nos ao estudo de aspectos da língua portuguesa, característicos dos níveis fonológico e morfológico. Nesta aula, como você já deve ter notado, estamos tecendo algumas considerações sobre questões relacionadas ao nível semântico, ou seja, sobre questões que dizem respeito ao plano das significações na linguagem. A leitura da epígrafe que introduz esta aula permite-nos perceber que a disciplina da semântica ocupa-se do estudo das significações das línguas naturais. Seu objetivo, portanto, é o de descrever as línguas naturais consideradas como sistemas constituídos de elementos significantes, isto é, de elementos dotados da capacidade de significar. Diferentemente dos estudos de fonologia, morfologia ou sintaxe,
Estudos semânticos constituem uma área extremamente complexa, uma vez que falar da relação entre as estruturas linguísticas e a sua significação nos leva necessariamente a enveredar por um território exterior, aquele delimitado pelo universo dos significantes linguísticos, o universo das palavras e dos enunciados linguísticos. Assim, falar de significações em qualquer sentido que se possa atribuir a esse termo remete-nos necessariamente àquilo que está fora da linguagem e que é por ela representado e referido, o universo dos referentes da linguagem. É por esse motivo que o sentido dos enunciados linguísticos só pode ser alcançado em qualquer contexto através de um exercício de interpretação, a partir do qual os possíveis significados das suas palavras e de suas combinações são avaliados e verificados em situações específicas, na busca daquele que melhor se ajusta ao contexto de enunciação. Vamos tentar deixar um pouco mais claras as relações entre o significado dos enunciados e o contexto em que ocorrem a partir da análise de dois exemplos. Vamos começar pela análise do texto a seguir. Esqueça para sempre as emoções daquele passeio com seu filho verde, a sua filha esticada e a sua mulher com aquela linha horizontal no pé. Sentido e contexto. Pressuposição. A leitura do texto nos dá a impressão de falta total de sentido, não é? Na verdade, a sensação que se tem é a de absoluto nonsense, se não dispusermos de um contexto que nos auxilie a atribuir sentido a esse texto. E esse contexto é o que você encontra considerando os demais elementos que constituem a mensagem propagandística de um aparelho de videocassete, da qual foi retirado o texto em questão. Vejamos agora o segundo exemplo. Em primeiro lugar, vamos observar o texto. Na compra deste CD-ROM, você ganha um corte de cabelo grátis. Este caso é um pouco diferente do anterior, porque já é possível atribuir um sentido ao texto após a nossa primeira leitura. O que se entende, se não dispusermos de outras informações, é que existe uma promoção que oferece cortes de cabelo grátis a quaisquer pessoas, na compra de um determinado CD-ROM. No entanto, não é esse absolutamente o sentido pretendido pelo autor do texto, que utilizou no contexto de uma propaganda de CD-ROM dirigida a vestibulandos com questões de vestibulares. E nesse contexto fica óbvio que o prometido corte de cabelo grátis deve ser entendido como uma referência ao trote a que por vezes são submetidos os calouros, que conseguem uma vaga em certas universidades. Mais uma vez, é o contexto que determina o sentido adequado a ser atribuído a um texto. Sentido e contexto. Pressuposição. Pressuposição. Se você acompanhou a discussão que fizemos anteriormente, já percebeu a importância do contexto para a construção do sentido dos enunciados. Agora queremos chamar a sua atenção para outro importantíssimo aspecto desse processo de construção do sentido: o papel desempenhado em determinados contextos pelas pressuposições. Observe que nos dois casos analisados, é somente levando em conta alguns pressupostos que as propagandas funcionam, ou seja, que os leitores das revistas em que elas forem publicadas conseguem efetivamente associar o texto ao contexto e extrair dessa combinação o sentido pretendido pelo autor dos anúncios em cada um dos dois casos. Vejamos que pressupostos são esses. No primeiro caso, seu autor pressupõe que os leitores já tenham tido oportunidade de ver imagens em aparelhos ruins de videocassete, pois somente assim, mesmo levando em conta o contexto explicitado, podem atribuir sentido ao texto utilizado.
Já no segundo caso, o autor pressupõe que o leitor saiba que os calouros costumam ter as suas cabeças raspadas, em nossa cultura. Se esse conhecimento não estivesse disponível para os leitores, nem mesmo com a imagem e o texto, seria possível chegar ao sentido pretendido. Imagine, por exemplo, que você fosse traduzir esse texto para um jovem norte-americano. Além de traduzir o texto, teria também de explicar o que está pressuposto. Porque na cultura universitária norte-americana não se usa dar trotes em calouros e raspar as suas cabeças. Até porque o sistema de ingresso às universidades na América do Norte não se faz via vestibular. Conclusão. A conclusão a tirar de tudo o que até agora dissemos é de que também as palavras e os enunciados na linguagem do dia a dia movem-se continuamente em torno dos eixos de denotação e da conotação, a depender, como já vimos, da atitude do sujeito frente ao seu próprio discurso, o que equivale a dizer que a predominância de um ou outro dos eixos de significação depende de um envolvimento mais subjetivo, afetivo, ou mais objetivo, no caso referencial, com a linguagem. E com isso finalizamos a nossa aula. Nos vemos na próxima. Até lá!